Agora, a frase nossa do mês, nós vamos trabalhar. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com uma enorme sensação de vazio. Alguns já sentem essa sensação de vazio aqui ainda, no mundo físico. Aquela coisa que, sem sentido, a vida vai perdendo sentido. Dá a impressão que a gente veio só para sofrer, só para adoecer, só para morrer. Parece que a gente nasceu para isso. Essa sensação de vazio vem devido a nós não cumprirmos as nossas metas. Aquela que nós estipulamos, não foi Deus que nos impôs, não. Antes de reencarnarmos, muitos de nós prometemos a nós mesmos, para libertarmos da culpa que carregamos, que faríamos determinados trabalhos. E não fazemos. Vai nos dar aquela sensação de fracasso, de vazio, da falta de cumprimento de meta, de objetivo da vida. Chico Xavier diz assim: dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Isso é a visão de um missionário, que nós vamos tudo a ver com o texto que nós vamos falar hoje, baseado no Novo Testamento. O texto que nós vamos ler bíblico, ele é longo, porque fala muito para sintetizar na realidade o ensinamento. Tem alguns textos evangélicos que ele fala pouco, mas tem um ensinamento muito profundo e muito extenso. Às vezes um só versículo de um capítulo dá uma palestra. Há outros que se fala muito para chegar à conclusão de pouco, mas de igual importância. Estes são deles. Então nós não sabemos se nós vamos conseguir terminar hoje, mas se não terminarmos hoje, nós continuaremos na próxima sexta-feira. O primeiro indício é evoluir. Aonde nós encontramos na Bíblia essa ideia de que temos que evoluir, crescer, progredir? Afinal de contas, nós temos uma dificuldade imensa de entender o que é evolução e o que é merecimento. Evolução é o mesmo que merecimento? Não. Muitos de nós estamos trabalhando pelo merecimento, mas pouquíssimos para evoluir. Allan Kardec nos diz assim: nascer, morrer e renascer. Não é isso que ele começa dizendo? Nascer, morrer, renascer. Aí ele coloca progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a lei do progresso, da evolução. E vamos então entender o que eu estou começando a adiantar aqui. Nós vamos ler Lucas, o capítulo 13, do versículo 23 ao 30. Mas encontramos também a mesma referência em Mateus, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14, só que é tão resumido que eu não coloquei aqui. Lucas está mais aberto, mais detalhado, e fica melhor para nós analisarmos o que é evolução, qual é a finalidade nossa na Terra. No versículo 23, começa assim: e disse-lhe alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? É uma pergunta que ele fez a Jesus. Olha só, não é a mesma coisa que dizer assim: quantos são os que salvam? É muito importante essa palavra. Você quer se salvar do quê? A gente ouve muito falar: olha, fulano, se você fizer isso, você se salva. Você quer salvar-se do quê? Do que você quer salvar? Você quer salvar do fogo do inferno? Ou da reencarnação neste planeta? Do que você quer se salvar? Aí é diferente. Mas Guto não é igual, não. É absolutamente diferente. O fogo do inferno, o inferno não existe. Mas você quer se salvar da crise de consciência, da culpa? Ou você quer se salvar da necessidade de ter que reencarnar na Terra? Do que você quer se salvar? Aí nós estamos falando de evolução e de merecimento. Olha como Jesus responde aqui: porfiai, esforçai-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é estreita dependendo daquilo que você quer fazer. Se você estiver na Terra para alcançar merecimento, a porta é muito mais larga. Para alcançar evolução, ela é muito mais estreita. Aí você vai falar: Guto, mas espera aí, eu não estou entendendo.
Se eu faço o bem, eu ganho o quê? O merecimento. Mas o merecimento é evolução? De forma nenhuma. Eu conheço muitas pessoas que fazem um bem enorme e não são evoluídos. Jesus chamou até de hipócritas. Por quê? Porque fazem obras, mas não evoluem. Vamos caminhando, eu estou só levando a cabeça de vocês refletirem. Tem pessoas que fazem obras gigantescas. Nós entendemos assim, evolução, Guto, não é um merecimento. Eu não tenho que fazer coisas boas para merecer o quê? Uma vida tranquila na terra? Bom, sua salvação é essa? Salvar-se do sofrimento terreno e da consciência de culpa das suas ações que você cometeu? Tudo bem, se é isso é merecimento. Não, Guto, eu quero evoluir. Eu quero deixar de ser humano, espírito, para me tornar anjo. Ah, agora você está falando de evolução. Você não está falando de merecimento. Você está falando de reino, de troca de reino. Reino humano, reino angelical. São coisas absolutamente distintas. Há muitos espíritos com imensos merecimentos sobre a terra, mas nem por isso alcançaram a evolução ainda angelical. Porque nós podemos conseguir merecimento fazendo o quê? Obras. E eu posso fazer obras com segundas intenções, não é isso? Eu posso abrir uma creche para cuidar de muita gente, para depois me candidatar a deputado. Eu não estou fazendo obras, mas eu sou evoluído. A partir do momento que eu busco pagamento na terra, eu sou evoluído. Mas espera um pouquinho, minhas obras não têm valor? Lógico que tem, a cada um será dado conforme suas obras. Jesus não ia mentir. Obras têm valor. Então cuidado, merecimento é eu merecer uma vida sem doença física grave, como muitos sabem, quanto tempo não vão no médico? Quanto tempo não sente uma dor de cabeça? E se vocês passarem aí pelo pronto-socorro, não tem leito mais para internar a multidão de pessoas. Todos os hospitais. Isso significa que você está tendo um merecimento de não adoecer. O merecimento da saúde. Há pessoas que têm o merecimento de não passar por uma necessidade financeira. E aí, ao mesmo tempo, se você subir um pouquinho mais para os bairros mais afastados, para a periferia, você vai ver a quantidade de pessoas que trabalham de sol a sol e não consegue pagar a luz da casa dela. Você não está tendo merecimento de ter um bem-estar financeiro? Está tendo. Mas isso é evolução? Não. Isso não é evolução. Isso é merecimento. Por isso o termo aqui é evoluir. Observe Allan Kardec. Ele coloca progredir sempre. Nós estamos acostumados a apenas fazer caridade para buscar merecimentos, angariar, conquistar merecimentos. Para quê? Para não passarmos por dificuldades na terra, seja em qualquer área, financeira, saúde física, saúde espiritual, relacionamento profissional, não é isso? Porque a gente acredita que passar uma vida tranquila na terra é evolução. Não, evoluir é não precisar mais reencarnar na terra. Isso é evoluir. Quando aqui você vier, vem como missionário. Aquele que não tem mais necessidade da terra, mas vem para ensinar os filhos de Deus, seus irmãos que estão na terra. Aí é evolução. Há uma enorme diferença. Vocês estão compreendendo? Vamos continuar. Ele vai dar uma explicação. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Parece um pai ingrato, né? Parece um Deus ingrato. Alguém bate na porta desse Deus e diz, Senhor, Senhor, abre-nos. Dá a impressão que é intimidade. Senhor, há uma intimidade aí, ele conhece. Mas parece que quem está do lado de dentro, que é o tal de Deus, está sendo impiedoso, porque olha, eu nem te conheço. Será que ele seria Deus ingrato? Será que Deus é ingrato? Será que ele não se lembra do que fizemos em nome dele? Olha só, quem está do lado de fora vai justificar o Deus do lado de dentro. Temos comido e bebido na tua presença. Ou seja, nós somos íntimos.
Eu passei uma vida toda fazendo, comendo e bebendo na tua presença, convivendo com você. Vamos colocar aqui como Jesus. Convivendo com você, Jesus. Nós passamos uma vida toda falando de você. E olha só. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Nós te recolhemos da nossa cidade. Então, são pessoas que têm imagem de Jesus em casa, vamos dizer assim, que faz o evangelho no lar. Não tem recolhido Cristo em casa, que come e bebe na presença de Jesus, ou na presença de Deus. Mas olha o que Deus está respondendo para ele. Não sei de onde vós sois. Então, espera um pouquinho, não estamos mais entendendo isso. Então, fazer o evangelho em casa não é simbolismo de salvação? Depende da salvação. Então, orar não é simbolismo de oração, de salvação? Depende dessa salvação. Aí é que está. Vamos lá. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Puxa, esse que Deus ingrato. Passamos a vida inteira falando dele, convivendo com ele, ele nem nos conhece. Apartai-vos de mim. Ainda fala assim: afastem-se, vós todos que praticais a iniquidade. Agora nós estamos começando a entender uma coisa. Nós batemos para entrar. Essa porta não é uma porta comum. Essa porta é o reino dos céus, não o reino da terra. Se essa porta fosse o reino da terra, aqueles que falam em nome de Jesus, que fazem em nome de Jesus, que leem o evangelho em casa, têm merecimento para retornar na terra quantas vezes quiser. Mas para entrar no reino dos céus, agora sim, há uma exceção. Você tem que evoluir. E aí essas pessoas que cometeram iniquidades, o que é iniquidades? Que escolheram, cometeram erros, falhas, que têm 2 pesos e 2 medidas, que são cheios de defeitos. Essas pessoas, não, somos todos nós. Ainda não temos condição de entrar no reino dos céus, mas temos condição de retornar no reino da terra quando morrermos. Uma vida muito mais fácil do que estamos passando hoje. Compreenderam? Por isso o chamado deste texto é evoluir e não fazer apenas caridade. E não fazer trabalhos para alcançar merecimento. Por isso eu disse que evolução é diferente de merecimento. Você quer o quê? Ser a pessoa que merece tudo ou que se torna uma pessoa evoluída? Se você for evoluído, você nem precisa mais reencarnar na Terra. Agora, se você tiver muitos merecimentos, você pode reencarnar, ainda vai ter que voltar aqui muitas vezes. Vai passar poucos sofrimentos, poucas tribulações, poucas necessidades, mas a Terra é o seu local de vida. O que você quer? A gente vê pessoas atropeladas, fazendo caridade adoidado aí. Mas não consegue responder o que ele quer. Ele está querendo merecimento para se libertar da culpa? Para que na próxima reencarnação ele tenha uma vida mais tranquila? Ou ele realmente está fazendo aquilo para não precisar mais retornar na Terra? Não precisar mais reencarnar no nosso planeta? Então vamos lá. Ali, ele diz assim: haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Veja, gente, ele não está falando de raça, ele não está falando de religião. Ele falou: vai vir do Oriente, do Ocidente, só tem esses 2 lados na Terra, do Norte, do Sul. Então, não existe povo escolhido, não é pela raça que você vai entrar no reino dos céus, não é pela religião que você professa que você vai entrar no reino dos céus, não é pelo dom mediúnico que você tem. Quando perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Ele diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem o dirão ele aqui, ele ali, ou ele o acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O que é que você quer? Entrar nesse reino dentro de você, ou conquistar merecimento para ter uma vida tranquila? A multidão quer ter merecimento para viver na terra de uma forma mais tranquila. Só isso.
poucos são os que querem alcançar patamares espirituais mais elevados. Mas muito poucos são aqueles que querem sair da humanidade para o reino angelical. Camilo, que é o protetor de Raul Teixeira, corrigiu ele quando numa palestra ele falava assim: ah, mas nós erramos porque somos humanos. Ele disse: não. Nós somos humanos porque ainda erramos. Olha a diferença. Porque está na hora de parar de errar. Parar de culpar o reino que nós estamos habitando, que é o reino hominal, como justificativa dos nossos erros. Nós estamos estagiando, nós estávamos antes no reino animal, antes disso fomos reino vegetal, antes disso fomos reino mineral. Esses reinos não são culpados. O reino é um período em que você está na estrada da evolução. Qual é a sua meta? É chegar no topo. Então, você não erra porque é humano, você ainda é humano porque ainda erra. Porque você insiste no erro. Quando deixar de errar, você evoluirá. Mas se você não quiser fazer isso, não tem problema. Mesmo errando, você pode fazer caridade, ajudar uma multidão de pessoas. Isso aí não tem valor? Tem. Você alcançará merecimento, mas não evolução. É isso que nós precisamos entender. Muitos de nós só queremos nos libertar dos problemas que estamos vivendo atualmente na nossa existência. Não estamos tendo nenhuma ideia da finalidade principal da nossa reencarnação na Terra. A principal finalidade nossa neste planeta é evoluir. E não apenas nos libertar da doença que atingiu o nosso corpo físico, da obsessão que nos atingiu, dos problemas de relacionamento familiar, dos problemas profissionais, da falta de dinheiro, ou isso, daquilo que são consequências naturais da existência humana. E aí ele diz assim: e eis que os derradeiros, há que serão os primeiros primeiros, há que serão os derradeiros. É uma coisa muito interessante, que lá em Mateus 21, 31, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que os pecadores e as meretrizes precederão-vos no reino dos céus. Dá-se a impressão então que o caminho para a salvação é se tornar meretriz e pecador. Mas Reinaldo veio e me explicou. E disse assim: Guto, como é difícil você auxiliar uma pessoa que acha que sabe tudo. Um espírita inteligente, que estuda. Porque esse espírita, ele poderia ser comparado como fariseu, um doutor da lei. É sobre esses que Jesus está falando, que as meretrizes e os pecadores, eles precederão no reino dos céus primeiros que os fariseus, saduceus, escribas, que são os doutores da lei, os conhecedores profundos das leis de Deus. Porque é muitas vezes mais fácil você chegar numa meretriz e convertê-la para o reino dos céus. Por que é mais fácil você chegar num mendigo, uma pessoa que sem tem conhecimento nenhum? Porque às vezes ele erra por não ter opção. Ele erra porque ele não sabe o que é certo. Então o erro dele não é intencional. A partir do momento que você lhe dá a verdade, ele acerta, caminha naquilo ali, vai embora e deixa todo mundo para trás. Por isso ele pode chegar primeiro, evoluir primeiro. Há outros que conhecem a verdade, mas a inteligência é tão astuta que criam teorias secundárias suficientes para justificar o comportamento errado, ainda que ele saiba a verdade. É como se ele advogasse em causa própria. Ninguém pode, só eu que posso. Esses são os mais difíceis de ser convertido. Porque eles entram numa discussão teologal que não sai para lugar nenhum. Porque a única intenção deles é defender a falta de reforma íntima que eles persistem. Eles entendem que são a exceção do universo. Por isso nós encontramos muitos espíritas, palestrantes, médiuns, frequentadores e trabalhadores de casa espírita cometendo erros grosseiros. E justificam assim: não, eu sou humano, por isso que eu erro. Esquecendo de que ele erra, ainda erra, por isso ele ainda é humano. E enquanto ele se manter nessa defesa, ele não evolui. E passamos milhares e milhares de anos reencarnando neste planeta porque não evoluímos.
porque apenas vamos alcançando merecimentos. Outros disparam a fazer ajudar todo mundo. Auxiliar, vamos ajudar, mas não tente conviver com essa pessoa. Ela é insuportável. Vive com o nervo estressado. Ela sorri na frente dos outros. Ela é carinhosa para as pessoas de fora, mas para dentro de casa é outra pessoa. E a obra que ela faz não tem sentido? Lógico que tem. Ela está conseguindo merecimento, mas não está evoluindo. E quando nós saímos daqui ao desencarnarmos e vamos para o mundo espiritual, sabe qual é a primeira coisa que a gente cobra? Evolução dos benfeitores. E aí, eu evoluí ou não evoluí? As 99% de resposta: não evoluí. Mas alcançou merecimento. Para ter uma vida aqui no mundo espiritual, até você retornar na Terra, melhor do que a que você tinha antes quando partiu. Porque agora você já não precisa mais passar 100 anos no umbral, agora você pode passar 80, já é merecimento. Não é verdade? Agora você já não precisa mais reencarnar numa família miserável, com todas as necessidades. Não, agora você vai ganhar uma melhorzinha. Os seus pais já têm mais conhecimento. Afinal de contas, aquele livro que você escreveu, quantos leram? Milhares e milhares de pessoas leram, não leram? Então, você beneficiou muitas pessoas, mas não evoluiu. Essa é a diferença. Por isso que os derradeiros, aqueles que a gente julga às vezes, isso aí vai levar muitos anos para virar gente. Às vezes viram gente mais rápido do que até nós que achamos que já somos gente. Então, muito cuidado. Há uma diferença entre evolução e merecimento. Alguns acreditam assim, eu vou me devotar numa religião piedosa, de forma piedosa. Não adianta. Eu vou me declarar no mediunato. Eu vou ser um médico que vou atender muitas pessoas de forma mecânica. Eu vou dar a mão a quantos estiverem sofrendo na rua, sem sentimento. E aí, então, eu vou fazendo coisas por obediência, não por resignação. E toda ação que tomamos tem consequência. Se são boas, tem consequência boa. Se são má, tem consequência má. E solidariedade, caridade, mesmo que seja por obediência, tem consequências boas, porque são ações boas. Nós não estamos tirando mérito nenhum aqui de quem ora. Então orar não adianta nada. Adianta. Você adquire merecimento para enfrentar seus problemas. Mas evolui? Não. Ninguém evolui orando. Como então? A evolução vem de dentro para fora. Não são atos exteriores. São conscientização. Reforma íntima é a única e exclusiva estrada da evolução. Da evolução. Agora, para alcançarmos méritos, tem uma multidão de outras estradas. Para você se aliviar da sua dor, tem uma multidão de caminhos. Para você se aliviar do seu sofrimento, tem uma outra multidão de caminhos. Mas para evoluir, só tem um: reforma íntima. Vamos avançar. Frutos do Espírito. Mateus e Lucas. Agora eu posso comparar os dois evangélicos e apenas nesses dois que eles citam essa passagem. Mas nós podemos comparar a visão dos dois para complementar o entendimento. Mateus, nós estamos no capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Em Lucas, nós estamos no capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45. Frutos do Espírito. Aqui, gente, há uma diferença enorme entre fruto e obra. Porque muitos falam assim, não importa é a obra. Será que o que importa é a obra ou é o fruto? E há uma diferença. No Evangelho citam os dois, frutos e obra. E nós vamos ver como existe uma diferença. Em Mateus, no versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então Jesus errou. Não é pela obra que a gente conhece, é pelo fruto que você conhece a pessoa. Não pela obra. Observemos que há muitos líderes religiosos sem fruto algum, mas uma obra faraônica, gigantesca de assistencialismo e caridade.
incontestável benefício que essa obra promove na nossa sociedade, mas não tem frutos. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. De novo, ele não falou nem uma hora obra, pelo menos para confundir a nossa cabeça, para pelo menos a gente dizer assim, é mais ou menos a mesma coisa. Não, frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mas ele está comparando com a árvore. Mas nós vamos ver que a árvore faz obra. Toda árvore que não dá fruto, dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Com esse versículo, entendendo ele, eu já entenderia tudo. Porque não existe inferno e nem fogo. O fogo é o quê? É a consciência culpada. É a culpa que vai consumindo ao nós desencarnarmos aquela sensação de que fizemos errado e sabíamos fazer o certo e podíamos fazer o certo. E aí vem a culpa, que é uma sensação, ela vai consumindo todos os recursos de bem-estar, de tranquilidade, de paz e de amor. O espírito vai ficando fraco, vai ficando doente, porque toda a consciência dele vai sendo consumida pelos erros que ele cometeu na existência anterior, na última existência. Mas não é erros que ele cometeu porque não sabia fazer o certo. Esse não tem crise. É os erros que ele cometeu sabendo que estava fazendo errado. E aí ele diz assim, se então, quem será lançado ao fogo? Quem não der frutos, mas não quem fizer obras. Ah, então vamos entender. Por isso foi a pergunta. O que você quer? Você só será lançado à crise de consciência se você quiser evoluir. Por isso nós vamos encontrar espíritos no mundo espiritual que tem milênios de anos. Eles dominam falanges e falanges, cidades no mundo espiritual, não reencarnam e não entram no estado de consciência. Por quê? Porque é a liberdade dele. Ele não quer evoluir. Ele não quer evoluir. Mas ele está tendo merecimento, tá? Ele está aglutinando uma multidão de espíritos inferiores. Sem ele, aqueles espíritos estariam soltos, fazendo coisas piores ainda. Há um grau de merecimento muito pequeno, porque na lei de Deus, nada, absolutamente nada, fica sem uma consequência. E para Deus tudo é bom. Até o que nós achamos que é ruim, para Deus é bom. A ciência está mudando hoje também. Antigamente nós achávamos que vírus e bactéria era algo ruim. Hoje a ciência afirma que a partir do momento que a gente vai pegando uma virose, o corpo vai se tornando imunologicamente mais resistente. Isso significa uma evolução genética. Então a visão agora já é uma otimista. Antes tudo era pessimista. Qualquer doença era coisa do diabo. Qualquer doença era praga de Deus, era castigo de Deus. Hoje já é uma evolução. Então nós estamos vendo os frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lançar-se no fogo. Bom, se você não está querendo dar frutos bons, não se preocupe com a crise de consciência. Só quando você quiser evoluir. Daí por isso que muitos passam pela terra fazendo trabalhos gigantescos, como eu disse. Mas ele só está na busca do mérito de ter uma próxima reencarnação mais tranquila. Não está em busca da evolução. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Não é à toa. Parece que eles querem bater na nossa cabeça assim, dizer, é fruto que você conhece o homem. E Lucas diz assim, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem há má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Agora nós precisamos entender quais são os frutos do Espírito. Virtudes. O que é o fruto de uma árvore? Não é a síntese de tudo que ele colhe da terra
e aí mais da luz, da fotossíntese, mais o ar. Tudo aquilo sinteticamente produz fruto. Então, pelo fruto, eu conheço a árvore. Somente a árvore que produz esse fruto. Mas então vamos comparar. O que é a diferença entre fruto e obra? A obra auxilia as pessoas diretamente a produzirem frutos bons. Perceberam? Vamos comparar com a árvore. Qual é a obra da árvore? A sombra. Essa é uma obra da árvore. Muitos ali se protegem do calor, tomam uma trégua da luz do sol. A obra acolhe as pessoas. A obra consola as pessoas. A obra atende as pessoas. Mas o fruto é pessoal de cada um de nós. São nossas virtudes. Quando partimos da terra, a obra que fizemos na terra fica na terra. Só levamos conosco os frutos que produzimos. Porque assim como você, aonde quer que vá com a árvore, desde que não a mate, ela produzirá frutos. Assim também é o seu espírito. Onde quer que você vá, você produz frutos. Mas nem sempre é possível produzir obras. Porque depende do local que você está, depende das condições que você está. Mas frutos é sempre possível você produzir. São virtudes, gente. Vou dar duas: amor e humildade. São dois frutos. Observe que depende de você, unicamente. O fruto depende só da árvore, da capacidade dela, da genética dela, de querer produzi-lo. E observe também que um fruto dá várias sementes que irão produzir outros frutos, outras árvores. Chamamos isso de exemplo. O exemplo é o fruto de uma alma, de um espírito. E a sua obra é o que ele faz. E aí nós estamos entrando numa enorme contradição assistindo o mundo aí fora. Pessoas fazendo obras gigantescas, mas sem frutos. Basta você caminhar ao lado dela para perceber que ainda é pequenina a visão que ela tem, até a própria obra que ela faz. Ela pensa tanto nos outros que não pensa em si própria. E acaba com o nome muito conhecido na terra, mas no mundo espiritual não tem conhecimento nenhum. Porque só alcançou o merecimento pelo trabalho que teve, mas não conquistou absolutamente nada no mundo espiritual. Entrou lá como um necessitado de amparo, de carinho, de conhecimento verdadeiro. Por isso, como a árvore não produziu fruto, ela vai faminta. Muitos de nós desencarnamos e sentimos fome, fome de amor, fome de humildade, fome da bondade que reside dentro de nós, mas um currículo imenso de caridade, de auxílio ao próximo, de assistencialismo. Perguntaram a Divaldo Franco, qual é o meio mais eficiente, mais eficaz de divulgarmos a doutrina espírita? Todo mundo ficou esperando o que ele ia dizer. É o jornal, é a televisão, é o rádio, a internet, já que está em voga, os livros, já que ele psicografou mais de 200 e poucos. Ele diz, pelo exemplo divulgamos a doutrina espírita. Exemplo é fruto. Está na hora da doutrina espírita sair da teoria e ir para o mundo da terra para produzir frutos. E quem vai fazer isso? Os espíritas. O duro é você conseguir um que se diz espírita. Porque às vezes você pergunta, você é espírita? Não consegue dizer que é. Você é espírita? É duro você conhecer um que diz, eu sou espírita. Estou tentando pelo menos ser. Por isso ele fala dos falsos profetas. Nós entendíamos antes, no passado, que profeta era aquele que tinha a premonição, previa o futuro, isso era profeta. Hoje nós sabemos que não. Profeta é aqueles que entram em contato com o mundo espiritual, são os médiuns da atualidade. E aí, a doutrina espírita não precisa de médiuns. A doutrina espírita precisa de espíritas. Porque mediunidade, não é uma coisa própria da doutrina. Não é porque eu tenho mediunidade, eu sou espírita.
Porque eu posso ser um médium sem ter o menor conhecimento do livro dos Espíritos, ou de qualquer obra espírita. Eu reconheço o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. E para ser hoje melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje, no exemplo, da totalidade. Ah, como é triste. Como é triste a gente ver espíritas cometendo erros graves, doutrinários, fazendo coisas que está bem claro na doutrina espírita não deva mais fazer. Eu sei que essa palestra, muitos espíritas dizem assim: quem somos para meter o dedo na ferida do outro? Geralmente é porque tem muita ferida, muita chaga. Defende a ideia de que não pode ser colocado esses posicionamentos, porque alcançam a multidão através da oratória, através das obras, mas não conseguem conquistar as pessoas através do exemplo. É isso que está faltando na nossa humanidade. Cada vez obras e mais obras gigantescas se avolumam, mas a humanidade continua a mesma, fria um com o outro. Presidentes de centro espírita, de federações, chefes de grandes religiões, cometendo erros bárbaros, morais, éticos, diante dos nossos olhos. E dizem assim: quem são para meter os dedos na ferida dos outros? Nós somos humanos, por isso que erramos. E vamos continuar até quando? Até quando nessa justificativa? Quando a proposta bíblica é evolução. É evolução. Não podemos adiar mais. Nós estamos na virada do milênio evolutivo. Nós estamos passando por um processo transitório do nosso planeta. Porque é um planeta de transição, onde ficarão ali os mansos e pacíficos. Aqueles que já não promovem a guerra, que já promovem a caridade, a solidariedade, que já promova ou divulga as frases de amor, de paz, de conscientização, de atitudes, apenas não produzem frutos pessoais. Esses já estão selecionando-se para entrar no planeta de regeneração. Mas não permanecerão também lá. Terá um tempo, porque lá permanecerão para a próxima transição os que evoluírem. Até onde nós queremos ir? E aí, ele diz: a boca fala o que temos no coração. Onde é a sede do espírito? É no cérebro ou é no coração? A sede do espírito é no coração. A nossa consciência, a nossa personalidade usa o cérebro para raciocinar o que vem do coração. Tanto que tem coisas que a gente sente que não sabe nem falar. Tem coisas que a gente tem uma ideia, mas não sabe nem verbalizar. Porque o diálogo nosso com Deus é no coração. O nosso diálogo com o mundo é pelo cérebro. Aí nós tentamos racionalizar muitas coisas que vêm por intuição. A intuição vem do coração. A inspiração vem e nós às vezes não conseguimos explicar. Tem tantas coisas que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue racionalizá-la. Aí está a inteligência. Para isso Deus nos deu a inteligência. Não foi para tentar explicar por menor tudo que já captamos na nossa alma, no nosso espírito. Foi para nós agirmos de forma mais criativa no momento presente. Isso é inteligência. E nós estamos nos tornando intelectuais. Há uma enorme diferença, volto eu a repetir, entre inteligência e intelectualidade. Intelectualidade é aquela pessoa que sabe falar de tudo um pouco, parece uma enciclopédia ambulante, mas às vezes ela não é inteligente, porque ela não age conforme o conhecimento que ela tem. Inteligente às vezes é aquela pessoa que está no campo, que não sabe ler nem escrever, mas alguém disse a ela que ela tem que perdoar e ela já perdoa. Alguém disse a ela que ela não pode fazer o mal, ela já não faz. Porque inteligência é a resposta mais criativa ao momento presente.
Se você tem um conhecimento que te diz, não faça isso, e você faz isso, é a resposta mais criativa ao momento presente? Não é. Então você não é inteligente. Você é intelectual. E aí nós lemos muitos livros, muitas bibliografias, muitos estudos, estamos nos tornando catedráticos do Espiritismo. Falamos de tudo, dos versículos, das obras básicas, mas não conseguimos o fruto. Não produzimos o fruto. Saímos daqui do jeito que chegamos, apenas mais conhecidos por aqueles que demos as mãos, por aqueles que auxiliamos. Será que é essa a finalidade nossa? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ler, para não sair dentro da obra, eu ia transcrever aqui para a gente encerrar, porque não vai dar de passar o próximo hoje ainda. Mas só para a gente ver o que o Evangelho nos fala quando um homem é evoluído, um missionário. Quais são as características dele? Isso posto, conclui que os verdadeiros missionários de Deus devem justificar a sua missão pela superioridade. Primeiro, evolução. Meu Deus, não é pelas obras? Não, primeiro pela evolução. Por suas, aí ele vai colocando mais, virtudes. Porque é o que justifica a evolução moral de um espírito é as suas virtudes e não a sua inteligência. Por sua grandeza, aí vem, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Aí, por último, ele colocou obra. Tudo que eu falei até então era fruto. Depois, por fim, a obra. Lógico, um espírito que produz bom fruto já produz excelente. Eu não conheço árvore que não dá sombra. Eu não conheço árvore que não dá sombra. Toda árvore dá sombra. Até que não dá fruto. Então, todos nós podemos fazer obras. Mas nem todos querem produzir frutos. E ele continua. Tirai aí esta consequência, se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sobre o nome do qual se abriga. Não é senão um histrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Aqui ele está falando dos falsos profetas, de todos, tá? Encarnados e desencarnados. Há espíritos que se apresentam com o nome fantástico, né? João Evangelista, Maria, Jesus, porque na realidade não são. Esses são os espíritos impostores. E há pessoas também que fazem obras gigantescas para tentar fugir da busca do fruto. Tudo é válido, mas nem tudo dá o mesmo resultado. Então, quando a gente vê alguém num determinado posto, a gente pensa, se ele está lá, é porque ele tem evolução. Não. Se ele está lá, é porque ele está tendo oportunidade de evoluir e de alcançar merecimento. Às vezes, quando a gente vê o presidente de um centro espírita, não é porque ele é evoluído. É porque Deus está lhe dando uma oportunidade para que ele faça diferente o que ele fez na outra vida errado. E às vezes é necessário determinados postos sociais na comunidade. Aí nós vamos ver os deputados, os senadores, a presidente da república. E todos esses escalões gigantescos que tem, começa desde o trabalhador da casa espírita, desde ser pai e mãe, ninguém é pai e mãe à toa. Deus está lhe dando oportunidade para você refazer, fazer diferente, acertar agora. Tudo que você tiver, todo o cargo ou toda condição que você se encontrar, são oportunidades. E ainda não é justificado pela evolução. Porque às vezes os espíritos mais evoluídos são aqueles que fazem grande obra sem cargo algum. Vocês querem comparar um? Chico Xavier. Me diz o nome da casa espírita que ele era presidente. Nem Divaldo Franco é presidente do Centro Espírita da Mansão do Caminho.
Às vezes os espíritos de envergadura não precisam dos títulos para fazerem as caridades. Mas às vezes, para que eu possa fazer uma caridade sem condição moral, eu preciso do título. Porque aí o título já vai ser o teste. Eu posso acertar e posso errar. Se eu abusar do poder que é me dado, errei, falhei. Mas essa falha estava em mim. E o título que eu adquiri, merecimento, compreenderam? Você teve o cargo, a posição por merecimento, não por evolução. Por isso você pode errar. E é dado você a oportunidade. É onde nós tentamos auxiliar aqueles que lá se encontram. Porque sem aquela oportunidade, ele não conseguiria. Às vezes, o karma, o resgate é muito grande, que não dá dele fazer omisso na sociedade. Ele teria que alcançar um escalão de poder social, para que ele tivesse condição de corrigir em larga escala o que em larga escala ele errou. Veja como Deus é tão misericordioso, que até a posição que nós assumimos na terra, em todos os sentidos, mãe, pai, filhos, trabalhador, e assim vai indo, são todos esses necessários para a nossa evolução. Quando alguém diz assim, eu até me candidatei para ser vereador e não ganhei, eu digo, você não tem nada para resgatar nesse campo maior, como vereador. E seria uma faca de dois gumes, porque você poderia acertar, mas o seu erro também é maior quando errar, já que você vai lidar com muito mais vidas, já que Deus lhe deu mais poder, o erro também é maior. Já pensaram nisso? Então, gente, é muito bom ser o que nós somos, onde nós estamos. E eu digo sempre às pessoas, floresça onde quer que seja plantado. Se você está plantado numa família difícil, floresça ali. Se você está plantado numa profissão difícil, floresça ali. Se você está plantado numa cidade complicada, floresça ali. Se você está num centro espírita meio complicado, tente florescer ali. Floresça onde queres que seja plantado. É ali que você produz a flor, e a flor produz o perfume. Essas são as suas obras. Floresça onde quer que sejamos plantados. Nós vamos encerrar e a gente continua no próximo encontro.